A nossa aula de hoje é sobre fases da licitação pública e nós vamos trabalhar quais são as fases, fase interna, fases externas, em que uma licitação ela precisa obedecer, tá? Em razão da determinação contida lá na Lei 8.666. Na aula passada, que foi semana retrasada, antes da Semana do Estudante, nós trabalhamos as modalidades de licitação e nós trabalhamos os tipos de licitação também. A gente não falou no pregão, não foi porque eu esqueci, não. A gente não falou no pregão, foi por questões didáticas mesmo, e você vai entender por que hoje. Como essas fases da licitação que a gente vai estudar agora, elas são comuns às modalidades que estão na Lei 8.666, concorrência, tomada de preços, convite, leilão, essas fases elas são iguais, tá? Para todas essas modalidades. Mas não é assim para o pregão, tá? Porque o pregão ele foi criado pela Lei 10.520, que é uma modalidade de licitação que surgiu depois, tá? Ela tem, então, uma lei esparsa que regula ela, e ela tem uma ordem diferente em relação a essas fases que a gente vai estudar. Ela tem uma supressão de fase, na verdade, e inversão de duas outras fases. Então, para que isso não te cause uma dificuldade de fixação, eu achei melhor trabalhar as fases, os procedimentos aqui das licitações que a gente estudou da semana passada, as modalidades que estão na Lei 8.666, para o final da aula, depois do intervalo, aí sim a gente trabalha pregão e as fases do pregão que são diferentes dessa que a gente vai estudar hoje. Tá certo? Então não foi porque eu esqueci, não. Foi para fins didáticos mesmo. Bom, vamos iniciar, vai acompanhando aí na sua tela. O processo licitatório, ele compreende duas fases. A fase interna, que é aquele momento em que a administração pública está organizando o procedimento, com a elaboração de um edital ou da carta convite. A gente já falou muito aqui que o edital, ele é a lei da licitação. É ele que vincula as partes, né? Que vincula todo o instrumento convocatório. Ele vincula a administração ao instrumento convocatório. Então, essa primeira fase, que a gente chama de fase interna, é a administração preparando, elaborando o ou a carta convite que vai ser encaminhada, como a gente já viu, para as empresas cadastradas, no caso do convite. Após essa primeira parte aí de organização, com a elaboração do edital e do convite, vem a fase externa. É essa que a gente conhece, ouve mais falar, e é aquela que a gente acompanha, na verdade, é essa fase externa. Essa fase externa, ela se inicia com a publicidade do certame, e aí a gente começa com a publicação do edital, certo? Ou do envio da carta convite, se for a modalidade convite, e finaliza aí com o julgamento e adjudicação do objeto, com a declaração do vencedor. Então, as fases que nós temos aí dentro da fase externa é a abertura, com a publicação do edital ou envio da carta convite, a habilitação, que a gente vai ver, que é a juntada de documentos aí pelos interessados que querem participar da licitação, a classificação, o julgamento, que a gente vai ver que é o julgamento das propostas, e a classificação aí na ordem dos vencedores, a homologação, que é como se fosse um saneamento, assim, a administração pública olhando se está tudo certinho, reconhecendo a legalidade do certame, e a adjudicação, que é atribuir ao vencedor o objeto da licitação, que pode ser uma obra, um serviço, a entrega de uma mercadoria. Tá? Deixa eu admitir os colegas aqui, estão entrando. Bom, aí é importante, como eu disse para vocês se atentem que nem todas as etapas acontecerão, vai depender da modalidade. Mas as modalidades que estão na Lei 8.666, tá, vão seguir essa ordem que a gente vai tratar agora. Então, essa ordem que nós vamos tratar dessas fases, né, que começa com a publicação do edital e termina com o envio da carta convite e termina com a adjudicação, essas fases são comuns a concorrência, tomada de preços, convite e leilão.
O pregão, como eu disse, não vai adotar essa ordem, tá? Vai ser tratado depois. Então, o edital. O edital é o meio pelo qual a administração torna pública a realização de uma licitação. É um meio utilizado para todas as modalidades de licitação, exceto o convite, que é através do envio de carta, né? Então, a gente fala aí que ele é, né, a lei da licitação. Que é nele que tem todo o comando, né, todo o regramento de como vai ser essa licitação. Esse edital deve ser dado ampla publicidade, a gente também já conversou sobre isso na nossa última aula, quando eu disse para vocês que o edital tem que ser dado publicidade, ou através do diário oficial, ou através dos jornais de grande circulação. A gente conversou também sobre uma tabela de prazos, né, que a gente vai até rever isso aqui hoje, que tem que ser publicada com antecedência, antes da abertura das propostas. Então, o importante é que haja uma ampla publicidade do edital. Por quê? Uma ampla publicidade, porque é aqui que a gente vai conseguir uma maior concorrência, uma maior competição, né, para se objetivar o quê? A vantagem mais, a proposta mais vantajosa para a administração pública, que nem sempre será o melhor preço, mas a gente vai ver que, dependendo da modalidade de licitação, é o preço, sim, que é o critério objetivo que vai ser analisado. Tá? O artigo 21 da Lei 8666 fala, né, que é considerada a lei interna da licitação, o edital, e nele obrigatoriamente deve conter. Tá? Então, esse artigo 21 fala do que deve conter o quê? Na abertura lá do edital, certo? E o artigo 40, ele traz o que vem logo no início do preâmbulo. Então, o 40 diz assim, deixa eu procurar ele aqui na minha lei, porque eu quero trabalhar os incisos para vocês também. Vai lá para o artigo 40, se você está com a lei 866, não. Ó, o edital conterá o preâmbulo, o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e seu setor, a modalidade, que isso vai ser, né, uma daquelas que a gente já estudou, o regime de execução, o tipo da licitação, se vai ser melhor preço, melhor técnica e preço, a menção de que será regida por essa lei, pela Lei 8666, o local, o dia, a hora para recebimento da documentação e da proposta, bem como para o início da abertura dos envelopes. Indicará obrigatoriamente o seguinte. Olha, que se seguem, esses incisos do artigo 40, eles vão desde o estabelecimento do local, do dia, a hora para recebimento da documentação e das propostas, para a abertura dos envelopes, o objeto da licitação, o que está sendo listado, é uma obra, é um serviço, é uma mercadoria, em descrição sucinta e clara. Vai ter também o prazo e as condições para assinatura do contrato e as sanções para o caso de inadimplemento das obrigações contratuais. Também vai constar a exigência do estabelecimento de condições para participação na licitação e a previsão para o critério de julgamento das propostas, com disposições claras e parâmetros objetivos. Esses são apenas alguns, tá, dos requisitos que devem constar no edital. Nós temos ali que vai do inciso 1, como eu disse para vocês, alguns eu acabei de ler, né, até o inciso 17, que fala assim, outras indicações específicas ou peculiaridades da licitação, tá? Então, exigência de seguro, se for o caso, tem que constar no edital, um critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, um cronograma de desembolso máximo por período, um prazo de pagamento não superior a 30 dias, e ali vai estar todos os requisitos do artigo 40. Mas não é só isso que deve constar no edital. A gente já conversou nas aulas passadas que quando eu participo, empresa interessada, licitante, participo de uma licitação, eu tenho que tomar ciência da minuta do contrato. Porque se eu for vencedor, eu tenho que saber qual é o contrato que eu vou assinar com a administração pública. A gente viu que
o contrato, ele tem que constar. A minuta do contrato, ele é parte integrante, então, do edital. E aí, o parágrafo 2º desse artigo 40 fala: constitui anexo do edital dele devendo fazer parte integrante o projeto básico ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos. Claro, né? Porque, por exemplo, se a administração pública está licitando uma obra pública, ela tem que apresentar o projeto, como ela quer que aquela obra seja realizada, com todas as suas especificações, desenhos, complementos. Um orçamento estimado em planilha de quantitativos e preços unitários. Agora, inciso 3, a minuta do contrato a ser firmada entre a administração e o licitante vencedor. E o inciso 4, as especificações complementares e as normas de execução pertinentes à licitação. Então, os anexos do edital, que devem constar isso, que eu acabei de falar para vocês, são considerados parte integrante do edital. Então, o edital de licitação, ele vai trazer todas as informações, tanto em relação ao contrato, que se eu, vencedora, vou assinar, minha empresa vai assinar, tá certo? Como todos os requisitos para como vai acontecer essa licitação. Qual a modalidade que vai ser? Vai ser concorrência, vai ser tomada de preço, vai ser leilão? Não vou falar convite, porque convite não é com publicação digital, como eu disse para vocês, é com uma carta enviada, né? Qual o critério que a administração vai usar para selecionar essa proposta? Vai ser o melhor preço? Vai ser técnica e preço? Vai ser o maior lance? E qual objeto que está sendo licitado? É o quê? É uma obra? É um serviço? Que tipo de serviço que é? Que tipo de mercadoria que está se adquirindo? Qual vai ser a hora, o local para a entrega das propostas? Quando essa licitação vai acontecer? Qual o prazo máximo a administração pública está firmando esse contrato com a empresa licitante? Então, são vários requisitos, várias especificações que devem constar ali no edital. E tem uma novidade também, o artigo 40 foi acrescentado ao artigo 40 o parágrafo 5º pela Lei 13.500 de 2017. Olha que interessante. Esse parágrafo 5º, ele diz o seguinte, do artigo 40. A administração pública poderá, nos editais de licitação para a contratação de serviços, exigir da contratada que um percentual mínimo de sua mão de obra seja oriundo ou egresso do sistema prisional, com finalidade de ressocialização do reeducando na forma estabelecida em regulamento. Então, olha só, é possível, e ele está dizendo assim, que a administração pública, ela poderá, não está dizendo que ela deverá. Então, pode ser que a administração pública, ela coloque como um dos requisitos para aquela empresa que vai prestar o serviço, que está concorrendo para a prestação desse serviço, ela pode colocar que ela quer que um percentual mínimo da mão de obra seja de ex-presidiários ou presidiários naquela situação que eles podem sair para trabalhar, obviamente, né? Então, pode ser que a administração coloque isso como sendo um requisito para que aquela empresa participe da licitação. Mas veja bem, não é uma obrigatoriedade. Você vê que o próprio parágrafo 5º diz poderá, né? Ele não deverá, tá certo? Continuemos aqui, então, em relação ao edital. Mas os prováveis interessados em licitar necessitam, evidentemente, para que seja permitida a elaboração de suas propostas e um tempo para se prepararem para a licitação, né? A gente já viu que é possível, né? E a gente conversou na aula da semana retrasada, que foi a nossa última aula, que é necessário que esses licitantes tenham um prazo para se preparar, para apresentar suas propostas. E eu apresentei um quadrinho para vocês, até de um livro que eu tinha escaneado, e falei para vocês do recurso mnemônico que eu utilizo para poder lembrar desses prazos. Eu não lembro se você estava nessa aula, se você assistiu essa aula, mas eu disse que eu decorei assim, gravando um prazo, como um prazo de múltiplo de 5, né? Então, 45, 30 dias, 15, lembra? E falei que eu também gravei
de acordo com a complexidade da modalidade de licitação. Então, as modalidades mais complexas, que exigem um tempo maior para o licitante ele passar, né, elaborar essa proposta dele, teria um prazo maior. Então, o artigo 21, parágrafo 2º, que a gente já trabalhou, estou só revisando com vocês, fala: o prazo mínimo para o recebimento das propostas ou da realização do evento será 45 dias na modalidade concurso. Por quê? Lembra que concurso exige aí um trabalho técnico, um trabalho científico, né? Então a pessoa precisa ter um tempo maior para se preparar, para apresentar a proposta dele, né? E obviamente a concorrência também, porque a concorrência é a modalidade mais complexa, né, que a gente viu de licitação. Quando o contrato for celebrado, então, em regime de empreitada integral, que é aquele contrato de obra pública no regime de empreitada, ou quando a licitação for do tipo melhor técnico ou técnico e preço, também tem que haver uma antecedência de no mínimo 45 dias entre a publicação do edital e a elaboração das propostas, e a apresentação das propostas, tá? Antecedência mínima de 30 dias para a publicação. Se estivermos na concorrência, na modalidade de concorrência, nos casos que não estão especificados no anterior, né? Naqueles casos em que não são melhor técnica ou técnica e preço, ou empreitada integral, nos demais casos de concorrência aí seria 30 dias. Tomada de preço quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço. Isso é temporeba, tá, gente? 15 dias para a tomada de preço nos casos não especificados na linha anterior, tá? Ou no leilão. E 5 dias úteis para o convite. Por quê? Porque convite a gente já sabe que é através de um envio de carta pela própria administração pública, aquelas empresas cadastradas. Então, é um prazo mais exíguo mesmo. E o pregão, que a gente sabe, o prazo de publicação também é no mínimo de 5 dias úteis, tá? Outra coisa que a gente já falou, que também está no artigo 21, é que qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando a alteração não afetar a formulação da proposta. Isso a gente também já conversou na nossa última aula, tá? É só para você tomar conhecimento disso, tá? Que se houver uma alteração significativa que vai impactar na formulação das propostas, aí vai ter que ser retificado e republicado. Mas se isso não for causar nenhum tipo de impacto, for só uma correção de um erro simples, um erro de digitação, um erro que não vai trazer nenhuma alteração em nada, aí não precisa, tá? Outra coisa também que a gente precisa saber é que qualquer cidadão, tá, pode impugnar, tá, um edital. 41 fala que isso é possível, né? A administração não pode descumprir as normas e condições do edital, a qual está estritamente vinculado, o princípio da vinculação, né? A administração pública ao edital. Nós já estudamos isso também na aula passada. Agora, o mais interessante é o seguinte, é que o artigo 41, no seu parágrafo 1º, ele fala que qualquer cidadão, ou seja, eu, você, qualquer um de nós, não tem que ser necessariamente quem está participando da licitação, qualquer um de nós pode impugnar o edital de licitação se nós verificarmos irregularidades na aplicação da Lei 8.666, devendo protocolar o pedido até 5 dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a administração julgar e responder à impugnação em até 3 dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no parágrafo 1º do artigo 113. Olha só. Então, se eu estou ciente de que há uma irregularidade, tá, naquele edital, que alguma coisa ali não está de acordo com a Lei 8.666, não tem um critério objetivo, a especificação, o produto ele está altamente especificado o tipo de serviço para poder restringir muito a concorrência, ou há uma determinação de alteração de fases, alguma irregularidade nessa licitação, qualquer um de nós pode impugnar até 5 dias úteis. Repare,
Quando ele fala impugnar, ele está se referindo a uma impugnação na esfera administrativa, proposta perante a própria administração pública. Eu não estou falando nem em relação à esfera judicial. Por quê? Porque a gente sabe que existe o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que se eu estiver diante de alguma ilegalidade, eu posso provocar o Poder Judiciário para poder questionar, suscitar essa ilegalidade. Eu não estou nem falando na esfera judiciária, a gente está falando aqui numa impugnação perante a própria administração pública, uma impugnação na esfera administrativa, certo? Então, qualquer um de nós pode protocolar um pedido até 5 dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação. A gente vai ver que a próxima fase depois da publicação do edital é a habilitação. São os interessados em participar, juntando documentação da empresa ali para participar. Então, eles têm até 5 dias úteis. E a administração pública tem até 3 dias úteis antes para julgar. O artigo 113, que ele se refere aqui, sem prejuízo da faculdade do artigo 113, é o seguinte. 113, parágrafo 1º. Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação desta lei, tá? Para fins do disposto neste artigo. Está dizendo o seguinte, qualquer um, licitante, contratado, qualquer um de nós, pode, inclusive, representar junto ao Tribunal de Contas. Se nós estamos falando aí de uma licitação realizada pelo Estado, por exemplo, Estado do Espírito Santo, representação junto ao Tribunal de Contas do Estado. Se nós estamos falando de uma licitação realizada pela União, pelo governo federal, Tribunal de Contas da União, né? Então, é o Tribunal de Contas que está vinculado àquele ente, né? Mas nós temos também uma novidade em relação a essa questão da impugnação. A novidade é o parágrafo 2º, tá? Do artigo 41. Esse parágrafo 2º do artigo 41, ele teve a sua redação alterada pela Lei 8.883 de 1994. Então, hoje ele fala assim, né? Hoje a redação original foi alterada e hoje a que vige essa aqui. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, né? E as falhas e irregularidades que viciarem este edital, hipótese que tal comunicação não terá efeito de recurso. Veja bem, o parágrafo 2º dá um prazo maior por quê? Porque se até 2 dias antes, que ele pode impugnar, né? É um prazo maior. O licitante, diferente de qualquer cidadão, ele tem até 2 dias antes. Ou se qualquer cidadão não, tem 5 dias para impugnar. Então, pode ser que o licitante tome ciência de uma irregularidade 2 dias antes, tá? E aí, ele pode impugnar. Inclusive, se ele não fizer até 2 dias antes, decai esse direito dele de impugnar os termos do edital de licitação. Tá? Então, isso foi uma alteração no texto original da Lei 8.666. Da mesma forma que há a possibilidade do Ministério Público, tá, também ser provocado. E o artigo 101 da Lei 8.666 fala: qualquer pessoa poderá provocar, para efeitos desta lei, a iniciativa do Ministério Público, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e sua autoria, bem como as circunstâncias em que se deu a ocorrência. Ou seja, qualquer pessoa, né, pode levar ao conhecimento do Ministério Público que existe uma irregularidade. Então, se eu não quero dar o trabalho de fazer uma impugnação na esfera administrativa de uma irregularidade que eu sei, eu levo isso a conhecimento ao Ministério Público e ele toma as providências cabíveis. Tá certo? Bom, outra coisa importante é que o edital ele deve ser submetido à aprovação da assessoria jurídica do órgão. O próprio artigo 38, parágrafo único da Lei 8.666, fala: as minutas de editais de licitação, bem como os contratos, acordos, convênios ou ajustes, devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da administração.
Olha, gente, a gente já conversou aqui, o chefe do executivo, ele não tem que ser formado em direito, né? Para isso, existem as assessorias jurídicas. Então, o município, quando vai sair um edital de licitação, esse edital de licitação, ele tem que passar pelo crivo da assessoria jurídica, pelos procuradores, pelos assessores, para quem tiver competência para essa análise, quem for da assessoria jurídica, né? Da mesma forma que a minuta que faz parte, a minuta do contrato que vai ser assinado, no caso do vencedor da licitação, também tem que passar pelo crivo, né, dessa assessoria jurídica, tá bom? Nós temos que lembrar que a licitação, ela tem uma comissão de licitação, né? As etapas que a gente vai ver agora, subsequentes, né, depois da publicação do edital e do envio da carta convite, a próxima etapa que a gente vai ver, a próxima fase, é a habilitação dos licitantes, né? Depois, julgamento das propostas. Tanto na habilitação quanto no julgamento das propostas, essas etapas elas são efetivadas por uma comissão, que é denominada Comissão de Licitação ou Comissão Julgadora. Essa comissão ela é formada por no mínimo 3 servidores, 3 membros, tá? Que são servidores efetivos. Pelo menos 2 deles têm que ser efetivos. Não tem problema que o terceiro seja comissionado, não. Tá? Mas pelo menos 2 desses 3 membros que compõem têm que ser efetivos. Então, o artigo 51 fala, da Lei 8.666. Habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento e as propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial, de no mínimo 3 membros, sendo pelo menos 2 deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes do órgão da administração responsável pela licitação. E eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui. Essa comissão, ela pode ser uma comissão permanente ou especial. Por quê? Em órgãos em que a licitação ela ocorre com muita frequência, é um órgão de maior porte, que realiza muitos contratos administrativos e que sempre está realizando licitação, é natural que se tenha já uma comissão permanente, servidores que já estão ali designados para essa função, tá? Então, por exemplo, quando eu trabalhava na Corregedoria de Justiça, aqui do Estado, já tinha uma comissão formada por servidores efetivos permanente, tá? Para fazer toda a habilitação, né, análise da documentação e o julgamento das propostas. Mas é possível que, em alguns casos, esses servidores não sejam, essa comissão, melhor dizendo, não seja de servidores permanente ali para essa função, mas que eles sejam chamados ou indicados pela autoridade quando ocorrer a licitação. Como, por exemplo, que a gente vai ver agora, no envio de carta convite. Acontece isso em órgãos menores. No parágrafo 1º fala assim, ó, no caso de convite, do 51, no caso de convite, que é aquele envio da carta convite, né, que é muito mais simples do que a elaboração de um edital, a comissão de licitação, excepcionalmente, nas pequenas unidades administrativas e em fase da exiguidade de pessoal disponível, ou seja, de poucos servidores, poderá ser substituída por um servidor formalmente designado pela autoridade competente. Então, pode ser que, na modalidade convite, que é só o envio de cartas, né, convites, e depois a análise dessas propostas, pode ser que em unidades pequenas, com poucos servidores, e no caso dessa modalidade, a administração pública dispense a necessidade da formação de uma comissão e a própria autoridade, né, a autoridade designe aí um servidor para isso, tá? Outra coisa que você precisa saber, importante, está ali no artigo 51, do parágrafo 3º, é que os membros das comissões de licitação, eles responderão solidariamente por todos os atos que são praticados pela comissão. Ora, essa comissão ela é um órgão colegiado. Então, quando eles votam e tomam alguma decisão, essa decisão ela é tomada em tese, ou deveria ser, né, com o acordo de todos, né? E fala, responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, salvo
se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião de que tiver sido tomada a decisão. Ora, eu e mais 2 colegas de vocês compomos aí a comissão, a julgadora, a comissão da licitação. E aí, existe uma decisão que precisa ser tomada, mas que eu entendo que não é correta, que ela fere a lei. Tá? Eu entendo que um critério que deveria ser analisado de forma objetiva, por exemplo, não está sendo. E eu, conseguindo a minha insatisfação naquela ata, certo? E deixo ali o meu protesto, a minha não concordância. Para quê? Para que eu não sofra depois algum tipo de responsabilização por conta desse ato. Tá? Até aqui tudo bem? Essa é a primeira fase externa. É a fase da publicação do edital. Agora a gente vai passar, se você não tiver nenhuma dúvida, nós vamos passar para a segunda fase. Tá? A segunda fase é a fase da habilitação. Essa fase, gente, é a fase em que essa comissão que a gente acabou de falar, ela vai analisar a documentação dos licitantes e os requisitos exigidos pela licitação, com o fim de quê? De assegurar que, uma vez vencedor, aquela empresa tenha condições de arcar, né, de cumprir o objeto do contrato. Tá? E aí, existem condições que são adequadas para cumprir o contrato. Né? E para isso é necessário que a pessoa, ou essa empresa, né, ou o empresário individual, que ele cumpra essas qualificações que a gente vai ver agora, que vai da habilitação jurídica, habilitação técnica, qualificação econômica e financeira, regularidade fiscal e cumprimento do disposto no artigo 32 do artigo 7º da Constituição. Vou te explicar um por um agora e aonde eles se encontram. Bom, em relação à habilitação jurídica, então, a minha empresa está participando ali da licitação e eu tenho que, primeira coisa que eu tenho que comprovar é a habilitação jurídica. Giovana, que é habilitação jurídica? Vai lá no artigo 28, tá, da Lei 8666. Olha o que diz o artigo 28 da Lei 8666. A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em cédula de identidade, registro comercial no caso de uma empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. Inciso 4. Inscrição do ato constitutivo no caso das sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria e em exercício. E o inciso 5. Um decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país. E ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente quando a atividade assim o exigir. Repare, essa habilitação jurídica nada mais é a prova de que essa pessoa jurídica existe, a personalidade jurídica dela, e que ela está regular, né? Ela é uma sociedade que está regular, tá certo? Ou uma empresa que está regular. Então, é a comprovação aí, através da documentação, aí se for um empresário individual, dos documentos pessoais dele também, e do contrato social, né? Ou do estatuto, dependendo aí da modalidade de sociedade, tá certo? Para que comprove o quê? A personalidade jurídica e a regularidade daquela empresa, tá? Que ela foi criada e está regular, tá certo? Então, nada mais é do que isso, habilitação jurídica. Depois a gente tem a habilitação técnica. A habilitação técnica, ela está onde? A exigência dela está no artigo 30 da Lei 8666, e diz assim: a documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a registro ou inscrição na entidade profissional competente. Então, se nós estamos falando de uma empresa da construção civil, né, de obra, necessariamente também vai ter que ter o registro no Conselho de Engenharia, né?
2. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos do objeto de licitação. A indicação das instalações e do aparelhamento, do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizar pelos trabalhos. Veja, é a necessidade de se comprovar que aquela empresa ela tem condições técnicas de realizar aquela obra ou a prestação daquele serviço. Tá? O inciso 3 é a comprovação fornecida pelo órgão licitante de que ele recebeu os documentos e que, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações das condições locais para o cumprimento dessas obrigações. Inciso 4, a prova de atendimento dos requisitos previstos em lei, quando for o caso, né? São o que a gente chama de qualificação técnica, é comprovar que, ora, essa empresa que está concorrendo, se ela ganhar, ela tem condições de realizar aquela obra, ela tem condições técnicas, né? Ela tem um registro profissional para isso, ela tem um aparelhamento, ela tem instalação, tá? Ela tem um pessoal técnico adequado para realizar aquilo. Outro tipo de documentação que é juntada e que é analisada é a qualificação econômico-financeira. Essa qualificação econômico-financeira, essa exigência está no artigo 31, tá? Que diz assim: a documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a, inciso 1, balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizadas por índices oficiais quando encerrada mais de 3 meses da data da apresentação da proposta. Por que a exigência de um balanço patrimonial? Por que o inciso 2, a exigência de uma certidão negativa, né, de inexistência de falência ou concordata? Aqui está concordata porque você tem que lembrar que a lei é de 93, né? Apesar desse instituto não existir mais, a recuperação judicial, essa lei é de 93, por isso a redação com o nome de concordata. Por que a exigência aí disso? Porque a necessidade de uma garantia, que é o inciso 3, né? Nas modalidades, nos critérios que estão previstos aqui, como, por exemplo, a caução que a gente já estudou. Ora, gente, para que comprove que essa empresa ela tem condições financeiras de bancar a obra, de bancar o serviço, de bancar o quê? O objeto do contrato, fornecimento, tá? Então, é necessário que se comprove, e a documentação que a administração pública exige para essa comprovação é essa que está no artigo 31, tá? Outra coisa é a regularidade fiscal e o cumprimento do disposto no inciso 32, artigo 7º. Olha só, regularidade fiscal e trabalhista. Vamos lá para o artigo 29. Isso vai lembrar um pouquinho minha aula de tributário. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em prova de inscrição de CPF ao Cadastro Geral de Contribuintes, prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade, compatível com o objeto contratual, a prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual, Municipal, tá? A prova de regularidade junto à Seguridade Social, à FGTS, demonstrando uma situação regular no cumprimento dos encargos sociais, a prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa. Ora, quando a gente conversou nas minhas aulas de tributário, quando eu falei para vocês de certidão negativa, e quando eu falei também, se você foi meu aluno, né? Quando eu falei para você da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, eu falei com vocês o seguinte, o exemplo que eu dei, você vai lembrar se foi meu aluno, que uma empresa te procura, tá? E ela tem dívidas trabalhistas, dívidas tributárias, dívidas com fisco, e ela quer participar de uma licitação. Ela não tem condições de quitar as dívidas tributárias dela. O que a gente conversou? Que é possível um parcelamento tributário, né? E que com o parcelamento tributário ela poderia obter
uma certidão positiva com efeito de negativo. E aí sim ela poderia concorrer a uma licitação. Então, a lei fala em certidão negativa, tá? Ou seja, a empresa não pode ter débitos, tá? Com o fisco, não pode ter débitos de FGTS, não pode ter débitos com a Previdência, não pode ter... A empresa tem que estar, o quê? Devidamente regular, senão ela não tem condições de participar da licitação. Repare, isso é estritamente necessário, né? Como também os registros cadastrais, que estão lá no artigo 34, que diz o seguinte: para fins dessa lei, os órgãos e entidades de administração pública que realizarem frequentemente licitações manterão registros cadastrais por efeito de habilitação, né? E aí é importante que o quê? Que haja um registro dessa empresa, tá? Naquele órgão, já que eu estou sempre participando lá, tá? A lei, a gente já leu, né? Esses artigos 28 a 31, nós já trabalhamos eles. Então, só para que você fixe bem, a lei proíbe qualquer exigência desnecessária. E as exigências poderão ser dispensadas no todo ou em parte, nos casos de convite, concurso, fornecimento de bens para pronta entrega e leilão. Olha só, essas modalidades, por exemplo, o convite. O convite é uma modalidade muito simples, né? É a modalidade mais simples de licitação, com menos exigências, né? Então, na modalidade convite, no concurso, tá? No fornecimento de bens para pronta entrega e pronto pagamento pela administração pública e também leilão, há a possibilidade, então, de que essas exigências que a gente acabou de falar possam ser aí diminuídas, mitigadas. Agora, o que a gente precisa saber é o seguinte: se em relação a essa habilitação, né? Se em relação a essas exigências que a gente acabou de conversar, elas não forem preenchidas, tá? O que vai acontecer com aquela empresa que está concorrendo? Ela vai ser considerada inabilitada, vai gerar a inabilitação daquela empresa ou daquele empresário individual, tá? E aí, eu quero te chamar a atenção, tá? E já vou adiantar uma tela ali na frente, para o artigo 48, parágrafo 3º da Lei 8.666, que diz assim: quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 dias úteis para a apresentação de uma nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, ou seja, sem as causas referidas nesse artigo. Facultado, no caso do convite, a redução desse prazo para 3 dias úteis. Olha só, o que significa isso? Significa uma abertura de prazo para correção de irregularidades na documentação que foi apresentada, tá? Essa é uma possibilidade, é uma faculdade que é conferida à comissão de licitações. Então, o que eu quero te chamar a atenção para isso? Isso aqui, o artigo 48, parágrafo 3º, é o que a gente chama de licitação fracassada. Veja bem, as provas de concurso costumam confundir o candidato, misturando o conceito de licitação fracassada com licitação deserta. Licitação deserta é aquela que a gente conversou na nossa última aula, quando eu falei das causas de dispensa de licitação. Quando eu falei que a licitação é dispensável, no artigo 24, quando não acudirem interessados, é a licitação deserta. Quando abre-se uma licitação, a publicação de edital ou envio de uma carta convite, e não aparece ninguém, não acudirem interessados, é a expressão que a lei usa, eu estou falando de uma licitação deserta, porque não apareceu ninguém. Qual o recurso mnemônico que eu uso para isso? Né? Eu uso o seguinte: deserto é um lugar que não tem ninguém. Então eu penso assim, só eu e mais ninguém. Ninguém no deserto, ou seja, só a administração e mais ninguém. Então, na licitação deserta, é dispensável. Lembra que a gente estudou isso na última aula? Já na fracassada, não. A fracassada é o contrário.
apareceu gente, tá? Só que todos que apareceram, ou eles foram inabilitados, porque todas aquelas qualificações que a gente acabou de ver, alguma delas não foi cumprida, ou porque as propostas não estavam de acordo com que a administração, com os critérios da administração. Então, é possível que a comissão licitante, ela abra para todas as modalidades de licitação, com exceção do convite, que ela abra de 8 dias para que esses licitantes possam adequar, tá? Possam aí consertar, corrigir essas irregularidades da documentação ou até mesmo apresentar novas propostas que estejam de acordo com os critérios estabelecidos no edital, tá? E no caso da carta convite, no envio da carta convite, a redução desse prazo cai de 3 dias úteis, porque, como eu já disse, é a modalidade mais simples, tá bom? Só que também nós temos que saber o seguinte, Giovana, mas minha empresa foi inabilitada. Eu não posso fazer nada, não posso me insurgir contra isso? Eu não entendo que tem nenhum documento meu que seja errado. Eu não entendo que não há nenhuma falta de qualificação minha ou que minha proposta não esteja de acordo com os critérios estabelecidos no edital. Para mim, eu fiz tudo certo. Eu tenho que aceitar isso? Não. O artigo 109 fala: dos atos de administração decorrentes de aplicação dessa lei cabem, inciso 1, recurso no prazo de 5 dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata nos casos de, a linha A, habilitação ou inabilitação do licitante. O que eu posso suscitar, né, que eu posso me insurgir contra a minha inabilitação, como eu posso me insurgir também contra a habilitação de alguém que eu entendo que é o meu concorrente, que eu entendo que não poderia estar ali, né? Então, nos atos da administração cabe recurso, tá? Esse recurso é dotado de efeito suspensivo na forma do parágrafo 2º desse mesmo artigo 109, tá? Para você saber. Tudo bem até aqui? Posso continuar? Sim, tudo bem. Estou sendo clara? Sim, Giovana. Sim, porque olha só, gente, eu quero até falar com vocês, eu já expliquei isso na aula passada, mas eu vou tornar a falar de novo. É uma matéria, licitações é uma matéria que é bater texto de lei. Então, a aula é um pouco cansativa mesmo, é cansativa para o professor, é cansativa para você, ela é monótona, né? Tanto é que é uma matéria que professor nenhum quer dar, professor de cursinho preparatório mesmo, é difícil, né, ver essa matéria, porque é bater texto de lei. Não é uma matéria que, nós temos uma corrente doutrinária que pensa sim em outra corrente doutrinária, nós temos uma jurisprudência, nós não temos isso aqui, né? O que nós temos na licitação é uma preocupação muito grande com as atualizações, tá? Porque a lei de licitação, ela é uma coxa de retalho e ela vive sendo atualizada, e também, além disso, existem muitos decretos regulamentando, tá? E aí, o material que inicialmente a gente prepara pode estar desatualizado em pouco tempo. E aí, vocês têm que estar muito atentos a isso também, com o vadimeco de vocês. Por exemplo, nós vamos trabalhar pregão hoje, depois do intervalo, e se seu vadimeco for anterior a 2019, você vai ter que ir lá no site do Planalto, porque o decreto que regulamenta o pregão eletrônico, por exemplo, ele foi alterado em setembro de 2019, a última alteração, o último decreto, que tiveram outros decretos antes desse. Então, assim, a dica que eu te dou quando você estiver estudando licitação é gravar esses artigos que são os mais cobrados, que eu estou batendo com vocês. Olha, eu estou conversando com vocês aqui, eu estou com 3 doutrinas. Você repare que uma hora eu estou olhando do lado esquerdo, uma hora eu estou do lado direito, ali em cima eu tenho a lei seca. Então, assim, eu estou batendo, estou olhando que cada doutrinador aqui, qual artigo que ele chama mais atenção, são aqueles mais cobrados nas provas, tá bom? Mas é estritamente necessário que você leia a lei. Claro que você não vai conseguir ler a lei 8.666 todinha, mas pelo menos esses artigos que são os mais cobrados, tá bom? Então vamos, é chato, é cansativo, mas nós temos que vencer isso, né? Bom, vamos então para a terceira fase. Então a gente falou que a primeira fase da licitação, para as modalidades
concorrência, tomada de preços, carta convite, desculpa, né? Carta é o envio. E leilão são essas aqui que a gente está estudando. Então, a primeira, publicação do edital e envio de carta convite, na modalidade convite. Habilitação, né, que a gente acabou de ver, e agora a gente vai para a terceira fase externa, que é a fase chamada classificação ou julgamento. Alguns autores, como por exemplo esse aqui, o Spitkovits, acho que é Spitkovits, sei lá como pronuncia, é aquele livro de direito administrativo que eu já levei até para a sala de aula da Saraiva, organizada pelo Pedro Lenza. Ele traz, como a terceira fase, o nome de classificação, tá? Só que também algumas doutrinas trazem como essa fase, como sendo a fase do julgamento das propostas. Então, se você achar tanto a terminologia classificação quanto o julgamento das propostas, está se referindo à mesma fase, a terceira fase, que é a fase em que a comissão, né, a comissão de licitação, ela vai analisar, né, as propostas, vai depois que ela passou, obviamente, pela fase da habilitação, quem já está habilitado vai continuar, então, e vai ter a sua proposta analisada. Quem não está habilitado, quem está inabilitado, vai ser excluído, né? Essa fase de classificação de julgamento, ela tem por um objetivo, então, apreciar, comparar as propostas comerciais dos habilitados na fase anterior, né? É nesse momento que vai ser analisado os critérios, né? E vai classificar essas empresas pelos critérios que foram adotados. Então, o artigo 44 fala assim: no julgamento das propostas, a comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital ou no convite, os quais não devem contrariar as normas e os princípios estabelecidos nessa lei. Quais são os critérios, gente? Se o critério adotado na licitação é o critério, lembra, critério objetivo é aquilo que a gente estudou, é o tipo. Se o critério objetivo ou tipo é melhor preço, na ordem de classificação vai ficar em primeiro lugar quem deu, né? Quem ofereceu a proposta com menor preço. Então, se a licitação é para compra de papel A4, ou se a licitação é para compra de caneta esferográfica de tinta azul, e o critério de seleção da proposta é o melhor preço, se eu ofereci a R$19 a resma do papel A4 e sua empresa ofereceu a 25, eu estou classificado em primeiro lugar, porque o critério é melhor preço e o preço mais baixo é o meu, certo? Então, é nesse momento que é feita a classificação aí, tá? É nesse momento que a gente vê a competitividade. E aí, o artigo 44, parágrafo 1º, fala: é vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os licitantes. Olha, não pode haver nenhum elemento ou um critério que seja sigiloso, que apenas uma empresa saiba, tá? Ou um critério que tem uma análise subjetiva, não um critério objetivo, como a lei diz. Isso não pode, por quê? Porque você impede a competição, né? E fere o princípio da isonomia da igualdade. Considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital ou no convite, inclusive financiamentos subsidiados a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada em oferta dos demais licitantes. Não importa nem que a oferta seja mais vantajosa, se não for prevista no edital, está fora. Em relação à licitação fracassada, eu já te expliquei, né, que é quando aparecem licitantes, mas eles estão inabilitados, né, ou porque eles não cumpriram a qualificação exigida, ou porque as propostas não estão de acordo com o edital. Tá? Lá no artigo 48, parágrafo 3º, eu já te expliquei a diferença entre licitação fracassada e licitação dezembro. Bom, nesse momento, então, né, já que nós já passamos a fase aí, né, da habilitação, já estamos na classificação, no julgamento das propostas, então. Como isso vai acontecer? Esse julgamento das propostas vai ser levado em consideração o tipo de licitação que foi definido, como eu disse para vocês. Então, a gente fala que nós temos duas subfases aqui. Primeiro,
a comissão vai averiguar se a proposta está em conformidade com o edital. E as incompatíveis vão ser desclassificadas, tá? De cara. E o segundo, como eu disse para você, serão classificados segundo a ordem, no lugar, conforme os critérios de julgamento, né? Seguindo os critérios objetivos. Como eu disse para você, olhe se a proposta está de acordo. O fornecimento da mercadoria é aquele, e o preço? O meu preço é o menor, então eu estou classificada em primeiro lugar. O seu preço é o segundo menor, você está em segundo lugar. O preço do colega é o terceiro menor, ele está colocado em terceiro lugar. Tá? Uma colega de vocês, de uma outra turma, me perguntou assim, Giovana, é nesse momento em que ocorre aquilo que você explicou na aula passada, que é o uso dos critérios de desempate? Exatamente. É nessa fase aqui, em que se há empate, que a gente usa aqueles critérios que a gente estudou na aula passada. Que se o produto é produzido no país, se ele é produzido ou prestado por empresa brasileira, se ele é produzido ou prestado por empresas que investem em pesquisas, em desenvolvimento de tecnologia no país, se são aquelas empresas que têm um quadro reservado ali para pessoas portadoras de deficiência ou reabilitados da Previdência, lembra? Então, é nesse momento aqui é que se lança a mão, se houver empate, naqueles critérios de desempate que nós estudamos, tá? Que são aqueles que estão lá no artigo 3º, parágrafo, no artigo 3º, parágrafo 2º, tá? E o 45 também, que fala que se ainda assim houver empate, vai ser feito o sorteio, lembra? Então, é nessa fase aqui. Bom, encerrada essa fase de classificação e de julgamento das propostas, então, né, com a ordenação das propostas, a gente, em tese, já estaria com o certame concluído. Mas não é assim. Existem ainda mais duas fases, tá? O que nós vamos ver agora, que ainda fazem parte. Nós temos a quarta fase, que é a homologação, e a quinta fase. Então, as fases são as seguintes. Primeiro, publicação do edital ou envio da carta convite. Habilitação, que é aquele momento que vai se analisar a documentação, certo? Depois, a classificação e julgamento das propostas. E agora a gente vai para a quarta fase externa, que é a fase da homologação. Você precisa lembrar, essas fases, elas têm que obedecer, né? Elas têm que ser obedecidas necessariamente nesta ordem. Não pode haver inversão de fases e nem supressão de fases, tá? Então, as modalidades, concorrência, tomada de preço, convite, leilão, tem que seguir essa sequência. A gente vai ver que no pregão, essas ordens são invertidas, por isso que eu vou tratar ele depois do intervalo, tá? Então, olha só, a homologação é a fase seguinte, então, que vem depois do julgamento das propostas. É aqui que o poder público ele vai ratificar ou não. Ele vai analisar aqui, é uma fase extremamente importante. Sabe aquela... Se a gente tivesse que fazer uma analogia com o processo civil, sabe aquele momento em que o juiz dá aquele despacho saneador, aquela fase de saneamento em que ele fala assim, tudo ok com o processo? É mais ou menos isso aqui, tá? O poder público ele vai ratificar ou não a legalidade, ele vai verificar, olha, esse procedimento de licitação foi tudo legal? Foi obedecido toda a ordem? Os critérios foram obedecidos? Está tudo ok? Por quê? Porque se ele visualizar alguma ilegalidade, essa licitação não será anulada, ela será nula, certo? E aí a administração pública tem que anular o certame. Mas pode acontecer também uma coisa que a gente já conversou na aula anterior. Pode ser que a administração pública ela não veja nenhuma irregularidade, nenhuma ilegalidade, mas por conveniência e oportunidade, por interesse público, ela vislumbra que aquela licitação tem que ser revogada. Como assim? Não é mais conveniente assinar o contrato. Lembra que a gente conversou que o licitante vencedor, ele tem uma expectativa de direito? Ele não tem um direito adquirido à assinatura do contrato? Bom,
Se a administração tiver que contratar, necessariamente ela vai ter que contratar com o vencedor. Mas pode ser que ela não queira contratar mais. Aí, olha o que pode acontecer. Vamos pegar um exemplo prático. Nós estamos vivendo numa pandemia. Vamos supor que a administração tivesse aberto uma licitação antes de estourar essa pandemia aqui no Brasil. Vamos supor que ela tenha aberto uma licitação para a obra de construção de uma praça no centro de Linhares. Isso antes da pandemia. E aí finalizou-se, então, tá? Houve a classificação das propostas, tudo certinho, julgamento. Quando chegou na fase de habilitação, já tinha estourado a pandemia. E a administração pública fala assim, poxa, mas não tem sentido a gente gastar dinheiro público com construção de praça no meio de uma pandemia. Nós temos que investir em quê? Nós temos que investir em saúde pública, né? Em leitos de hospitais, em leitos de UTI e tudo mais para controlar a pandemia. Então, veja bem, ela pode revogar essa licitação? Ela pode revogar essa licitação. Tá? Por quê? Porque não é conveniente, não é interesse da administração pública, não é interesse público se manter a construção numa situação dessa, a construção de uma praça. Tá bom? E aí, você fala assim, olha o que diz o artigo 49. A autoridade competente para 49 da Lei 8.666 vai marcando todos esses artigos. Quando eu falo artigo com você, marque, são os artigos mais importantes que você tem que estudar. Tá? Autoridade competente 49. A autoridade competente para aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. Bom, a gente já viu numa das primeiras aulas nossas, a administração pública, ela poderá anular os atos eivados de ilegalidade ou revogá-los por conveniência e oportunidade. Inclusive tem uma súmula sobre isso. Tá? Mas olha só, essas decisões que promovem a anulação, a revogação, a lei de licitação também prevê a possibilidade de apresentação de um recurso administrativo, que está lá no artigo 109, inciso 1, a linha C de casa. Diz lá, dos atos de administração decorrentes da aplicação dessa lei cabem recurso no prazo de 5 dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata nos casos de, a linha C, anulação ou revogação da licitação. Então, é possível que haja aí a apresentação de um recurso administrativo, tanto na revogação quanto na anulação por ilegalidade. Bom, e aí a gente passar dessa fase de homologação, vamos pensar lá, não aconteceu nada de errado. A licitação foi homologada. Não houve declaração de anulação, não foi revogado, tudo ok, tudo certinho. Nós vamos para a quinta e última fase, que é a fase de adjudicação, que é aqui esse procedimento já sendo encerrado, é a entrega da proposta vencedora, né, ao objeto da licitação. Essa etapa, ela tem praticamente 3 efeitos, que nós já estudamos, inclusive, mas nós vamos revisar. A liberação dos licitantes vencidos em relação às propostas apresentadas. Ora, quem foi vencido não tem mais obrigação nenhuma de manter a proposta que ele fez à administração pública, porque ele já está excluído do certame. Então, ele não tem que estar vinculado mais a nada. A nenhuma proposta que ele apresentou, ele fica vinculado à administração pública. Esse é o primeiro efeito. O segundo efeito é obrigar a administração pública, se ela pretender contratar, que o faça com licitante vencedor. Voltando, ela não é obrigada a contratar, mas se ela for contratar, necessariamente tem que ser com licitante vencedor. Tá? A gente já conversou que não há um direito adquirido, mas se ela for contratar, tem que ser com ele. Tá? E aí, existe também
O terceiro e último efeito que é gerado por essa fase de adjudicação, que diz respeito à necessidade do licitante vencedor de manter os termos da proposta por ele apresentada durante 60 dias. Tá? A gente já trabalhou esse artigo 64, sob pena de responsabilização. A gente já trabalhou esse artigo 64, parágrafo 3º, mas eu vou relembrar para você. Decorridos 60 dias, artigo 64, parágrafo 3º. Decorridos 60 dias da data da entrega das propostas, sem convocação para contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. Ora, a administração, você licitante vencedor, vai ter que ficar aguardando 60 dias a administração pública te chamar para assinar o contrato. Pode chamar depois, Giovana? Pode, se isso estiver consignado do edital, mas a proposta você só é obrigado a manter durante 60 dias. Tá? Bom, existe então, só para finalizar aqui, uma necessidade de observância na ordem de apresentação dessas fases, que começa com a publicação do edital, ou envio da carta convite, habilitação, classificação ou julgamento das propostas, homologação e adjudicação. Então, necessariamente, tem que ser seguida essa ordem. Mas existe, como a gente vai ver depois, o intervalo pregão, que é regido pela Lei 10.520, em que há uma supressão e também uma inversão dessas fases. Bom, se você não tiver nenhuma pergunta, eu vou pedir que você agora, eu vou fazer um intervalo de 15 minutos, e vou pedir que você busque no site do Planalto, se o seu vadimécum for anterior a 2019, setembro de 2019, que você busque lá no Planalto a Lei 10.520, tá? E também o decreto 10.024, a Lei 10.520 de 2002 e o decreto 10.024 de 2019. A Lei 10.520 é a que trata do pregão. E o decreto 10.024 é o que regulamenta o pregão na modalidade eletrônica, tá bom? Na forma eletrônica. Então, se você não tiver nenhuma dúvida, nós vamos fazer um intervalo agora de 15 minutos, vou parar a gravação, e depois a gente volta, depois do intervalo, com o pregão, que é a modalidade que a gente não tinha falado ainda, que não está lá na Lei 8.666, mas é modalidade. Também vamos falar depois de uma outra modalidade, que para alguns autores é considerado modalidade, para outros é apenas um procedimento, que é o registro de preços. Tá bom? Posso Ok, fazer Giovana. intervalo? Então tá bom. Sim. Obrigado.